Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula passada nós conversamos sobre a geometria das moléculas, a forma com que as moléculas se arranjam no espaço. E na aula de hoje nós continuaremos falando sobre essas moléculas, esses compostos covalentes ou moleculares, e nós veremos qual é a polaridade desses compostos. Uma aula muito importante e que aparece bastante nas provas. Vamos ver juntos então? Para nós falarmos da polaridade das moléculas, nós precisamos retomar o conceito de eletronegatividade que nós já vimos. A eletronegatividade é a capacidade que os elementos apresentam de atrair os elétrons em uma ligação química. E aí nós vimos o exemplo do HCl, do ácido clorídrico, já que o átomo de cloro é mais eletronegativo, ele apresenta uma maior capacidade de atrair esses elétrons, então nós teremos um deslocamento desse par compartilhado para mais próximo aqui do átomo de cloro. Eles continuarão sendo compartilhados. O cloro não vai tomar para ele esse par eletrônico, mas esse par vai ficar bem mais próximo do elemento mais eletronegativo. E nós vimos que a eletronegatividade aumenta no sentido do elemento flúor. Então, quanto mais para cima na tabela periódica e à direita, nós teremos o aumento da eletronegatividade, sendo o flúor o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E eu passei para vocês aquela nossa sequência, o von-Klebriski pH, que vai nos indicar quais são os elementos mais eletronegativos, começando aqui então pelo flúor e indo até o hidrogênio. Para nós falarmos então da polaridade das ligações, nós vamos dividir em diversos casos, a depender de quantos átomos estarão presentes nessas moléculas. Então, quando nós temos aqui dois ligantes, nós vimos que nós tínhamos a geometria linear. Como exemplo, nós podemos aqui mostrar uma molécula formada por dois átomos do hidrogênio. Se os dois átomos são iguais, não existe diferença de eletronegatividade. Vocês concordam que cada hidrogênio vai puxar essa ligação, esse par de elétrons, com a mesma intensidade que o outro hidrogênio. E por isso, a resultante aqui dessas forças será igual a zero. Nós teremos, portanto, aqui uma ligação covalente apolar. Não vai existir, então, acúmulo de cargas nessa molécula. Nós teremos, então, essas cargas negativas aqui dos elétrons compartilhadas, divididas de forma homogênea na molécula. Além disso, nós temos então uma molécula apolar, uma molécula que não tem polaridade. Agora, o que acontece no caso aqui do ácido clorídrico, do HCl, que nós acabamos de ver? Lembrando aqui da nossa escala de eletronegatividade, olha aqui o cloro. O cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ele está mais à esquerda na nossa escala. Então o cloro vai atrair com maior intensidade esse par eletrônico compartilhado. Nós teremos agora uma força de atração maior do cloro e a geração agora, pessoal, de dois polos parciais. Um polo positivo aqui do lado do hidrogênio, já que o par eletrônico ficou mais próximo do cloro. E é claro, nós teremos aqui uma polaridade parcial negativa aqui nessa região onde está o cloro. O que acontece na prática, pessoal, é que a nuvem eletrônica ela vai se deslocar aqui e vai ficar mais próxima dessa região onde está o átomo de cloro. Nós teremos então um acúmulo de cargas negativas maior aqui do lado do cloro do que do lado do hidrogênio, o que fará então aparecer essas cargas parciais positiva e negativa. Veja então que essa ligação é uma ligação covalente polar, já que existe uma polaridade, uma tendência dela se deslocar aqui para o lado do átomo de cloro. E nesse caso, é claro que nós teremos uma molécula polar, já que nós temos aqui a formação de polos positivo e negativo parcial. Quando nós falamos de polaridade aqui para o caso das moléculas, dos compostos covalentes, nós não temos aquela formação de cargas como no caso do íon. O íon realmente há uma troca de elétrons. Então, quando nós vimos lá o NaCl, o cloreto de sódio, o cloro
ele realmente recebia esse elétron do sódio, e o sódio então ionizava, se tornando um cátion, e o cloro ionizava, se tornando um ânion. E o que os mantinha unidos era essa diferença de cargas. Aqui nós não teremos uma troca efetiva. O par de elétrons continua compartilhado entre o cloro e o hidrogênio, mas como o cloro é mais eletronegativo, ele vai atrair com mais força esse par de elétrons e essa nuvem eletrônica agora vai se deslocar para o lado do cloro. Nós teremos então uma concentração de cargas negativas aqui do lado do cloro e claro, então nós teremos do lado do hidrogênio essa carga, esse surgimento dessa carga parcial positiva. Essas cargas parciais, elas são representadas pela letra grega minúscula delta. Então, quando vocês virem lá um deltazinho negativo, significa que nós temos ali uma carga parcial negativa e um deltazinho positivo, uma carga parcial positiva. Vamos ver mais um caso agora, pessoal, quando nós temos um átomo central mais dois ligantes. Nós podemos ter também a geometria linear nesse caso, porque nós não estamos falando de elétrons livres. Como exemplo, vamos ver aqui a molécula aqui do CO2, o dióxido de carbono. Nós vemos aqui, pela nossa escala de eletronegatividade, que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Ele está mais à esquerda na nossa escala. Então haverá uma força de atração maior em direção ao oxigênio, aos dois átomos de oxigênio. Então nós podemos dizer que cada uma dessas ligações aqui entre o carbono e o oxigênio são ligações polares. Existe uma tendência desses pares ficarem mais próximos do oxigênio. Então nós temos aqui ligações polares. Essas ligações covalentes, então, apresentam polaridade. Mas veja só, pessoal, como essa molécula tem uma geometria linear, cada oxigênio está atraindo, está puxando o par eletrônico com a mesma intensidade. Veja que esse vetor aqui, ele vai cancelar esse outro vetor, já que eles estão em direções opostas. E com isso, embora as ligações vistas individualmente sejam polares, a molécula como um todo é uma molécula apolar, porque não existe resultante de forças. Não haverá, portanto, acúmulo de cargas em nenhum dos lados dessa molécula. E com isso nós podemos concluir que uma molécula polar é diferente de ligação polar, como nesse caso, a ligação é polar, mas a molécula ela é apolar. O nosso terceiro exemplo vai ser também de um átomo central com dois ligantes, mas agora quando nós temos elétrons livres. E nós sabemos que nesse caso a geometria é angular. E o melhor exemplo, o exemplo mais comum, é o caso da água. Então aqui nós continuamos tendo um átomo central com dois ligantes, mas agora nós temos elétrons livres na última camada. Nós vimos aqui que nesse caso a geometria será angular. E veja como a geometria importa, pessoal. Olhando aqui a nossa escala de eletronegatividade, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então nós teremos sim uma atração maior desses pares em direção ao oxigênio. E por isso haverá agora um acúmulo de cargas na molécula aqui na região onde se encontra o oxigênio. Pelo fato dessa molécula ser angular, esses vetores não vão mais se cancelar, mas vão se somar. Se eu fizer a soma desses vetores, eu terei uma resultante para cima. Essa resultante, então, ela me indica que essa molécula terá uma polaridade negativa, um acúmulo de cargas negativas aqui na região do oxigênio. Assim, como em cada ligação o oxigênio consegue puxar o par eletrônico mais próximo de si, nós teremos aqui a formação de duas cargas parciais negativas e, é claro, em cada hidrogênio nós teremos a formação de cargas parciais positivas. Aqui, então, as ligações covalentes são polares e a molécula também é polar. Vejam que nesse caso a geometria molecular foi decisiva para nós identificarmos a polaridade da molécula, já que o mesmo número de átomos ligantes, se estivessem numa geometria
linear, nós teríamos o cancelamento dos vetores e, portanto, uma molécula apolar. E aqui nós sabemos, no caso da água, que a água é uma molécula polar e muitas das propriedades da água, inclusive aquelas que permitem toda a vida no planeta Terra, dependem do fato dessa molécula ser uma molécula polar. E o que vai então definir essa polaridade é justamente a geometria dessa molécula. Por conta dessa geometria, esses vetores não se cancelam, pelo contrário, eles se somam e nós temos então, no caso da água, uma molécula bastante polar. Continuando aqui com os nossos casos, nós vamos ver agora quando nós temos um átomo central com mais 3 ligantes. Nesse caso, nós lembramos que a geometria é a geometria trigonal plana com um ângulo de 120 graus entre as ligações, entre os pares de elétrons que estão sendo compartilhados. Nós vimos na aula passada o exemplo aqui do BF3. No caso aqui então do BF3, olhando a nossa escalinha de negatividade, nós vemos que o elemento flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Portanto, esse flúor, então, ele vai atrair com maior força os pares eletrônicos compartilhados com o boro. E aí, nós temos então essa tendência sempre de que cada flúor mantenha o seu par de elétrons compartilhados mais próximos de si. Isso faz com que cada uma dessas ligações sejam ligações polares. Mas, de novo, pessoal, se nós fizermos a soma desses vetores, nós teremos o cancelamento. Vamos fazer aqui a soma desses dois vetores que estão aqui embaixo. Então, quando eu somo esses dois vetores, eu tenho aqui uma resultante para baixo. Essa resultante para baixo vai se cancelar com esse outro vetor aqui para cima que eu tinha em direção ao flúor. E no total, essa molécula não apresentará polaridade, será uma molécula apolar. Agora vamos ver o caso em que nós não temos 3 ligantes iguais. Nós continuamos tendo aqui a geometria trigonal plana, mas agora o carbono vai se ligar com 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando nós olhamos a nossa escala de eletronegatividade, nós vemos aqui o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então ele vai atrair esses pares compartilhados com o hidrogênio com mais força. Em compensação, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então o oxigênio também vai puxar mais o par eletrônico do que o carbono. Nesse caso, então, nós teremos o carbono atraindo os pares que ele compartilha com o hidrogênio, mas o oxigênio vai atrair esses pares que ele compartilha com o carbono. Veja agora que todos esses vetores apresentam uma tendência de acúmulo de cargas aqui na região do oxigênio. Então nós teremos, nesse caso, não mais um cancelamento desses vetores, mas sim uma soma vetorial com resultante positiva. Vamos dar uma olhada como é que nós poderíamos então somar esses vetores. Se eu pegar esses dois vetores aqui de baixo agora e fizer a soma, eu terei uma resultante para cima. Essa resultante, ao invés de se cancelar com esse outro vetor aqui em direção ao oxigênio, vai se somar a ele e nós teremos então uma resultante aqui para cima e a formação, portanto, de uma molécula polar. Veja que quando nós temos então uma geometria trigonal plana, nós temos que tomar cuidado. Se os 3 ligantes são iguais, como no caso aqui do BF3, e nesse caso nós teremos uma molécula apolar, já que haverá o cancelamento dos vetores. Agora, se pelo menos um dos ligantes for diferente, como no caso aqui do CH2O, nós teremos uma molécula polar, já que esses vetores não se cancelam, mas se somam. O quinto caso que nós veremos é quando nós tivermos agora um átomo central, mais 3 ligantes e elétrons livres. Nós vimos na aula passada que nesse caso nós temos a geometria piramidal com um ângulo de 107 graus entre os pares eletrônicos. E o exemplo que nós trouxemos foi o exemplo da amônia, o NH3. Olhando a nossa escala de eletronegatividade, nós vemos aqui o nitrogênio mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o nitrogênio vai atrair esses pares eletrônicos e haverá agora também um acúmulo de cargas negativas aqui na região onde se encontra o nitrogênio. Nós teremos então aqui, pessoal, a formação de 3 cargas parciais negativas,
uma de cada hidrogênio que o nitrogênio está puxando então. E aí cada hidrogênio vai ter uma carga parcial positiva. E nesse caso, então, nós teremos uma molécula polar também. De novo, pessoal, percebam a importância da geometria aqui para nós definirmos a polaridade da amônia. Vocês viram que no caso aqui da amônia, nós temos 3 ligantes iguais. Ué, professor, mas nós acabamos de ver que quando nós temos 3 ligantes iguais, há o cancelamento dos vetores, mas apenas quando nós temos a geometria trigonal plana. E por que mesmo que a amônia não tem a geometria trigonal plana, mas sim uma geometria piramidal? Porque a amônia, o nitrogênio, na verdade, ele apresenta um par de elétrons livres, que também vai exercer uma força de repulsão com os pares ligantes com cada hidrogênio. E por isso, então, nós não teremos o cancelamento aqui dos vetores, mas sim uma soma vetorial, que vai gerar um acúmulo de cargas e, portanto, uma molécula polar. O nosso sexto caso vai nos trazer um átomo central com mais 4 ligantes. E conforme nós vimos, essas moléculas se arranjam numa geometria tetraédrica com um ângulo de 109 graus e 28 minutos entre os pares ligantes. Nós teremos então aqui como exemplo o CH4, o gás metano. Então, aqui no caso do CH4, olhando a nossa escalinha de eletronegatividade, nós vemos o carbono mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, em cada ligação, nós teremos o carbono atraindo com mais força esses pares do que os hidrogênios. Mas, de novo, pessoal, por conta da geometria, nós teremos o cancelamento desses vetores. E a somatória, a força resultante, será igual a zero. E, portanto, nós teremos aqui uma molécula apolar. Agora, se nós substituirmos um desses átomos de hidrogênio por um átomo de cloro, por exemplo, olha só, o cloro agora ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, nós teremos aqui o carbono continua puxando os pares compartilhados com o hidrogênio, mas o cloro, por ser mais eletronegativo, exerce uma atração maior sobre aquele par compartilhado com o carbono. Agora esses vetores não mais vão se cancelar e nós teremos sim uma resultante e, portanto, uma molécula polar. E aí nós podemos resumir isso dizendo o seguinte: no caso aqui das moléculas com geometria tetraédrica, quando os 4 ligantes forem iguais, a molécula será apolar. É o caso aqui do CH4. Mas quando pelo menos um dos ligantes for diferente, nós teremos uma molécula polar, já que haverá aqui diferença de eletronegatividade entre os ligantes e agora esses vetores não mais vão se cancelar. Quando nós temos, pessoal, um átomo central mais 5 ligantes, naquela geometria que nós chamamos de bipirâmide trigonal, e que nós vimos como exemplo aqui o PCl5, o pentacloreto de fósforo, nós teremos também aqui, olhando o cloro mais eletronegativo do que o fósforo. Então, todos esses pares eletrônicos vão estar indo em direção, vão estar mais próximos dos átomos de cloro. Mas, de novo, por conta da geometria dessa molécula, nós teremos o cancelamento dos vetores e a formação de uma molécula apolar. A mesma coisa vai acontecer quando nós tivermos aqui o átomo central mais 6 ligantes, naquela geometria que nós chamamos de octaédrica. O exemplo que nós vimos foi o hexafluoreto de enxofre. Olhando aqui a nossa escala de eletronegatividade, o flúor é mais eletronegativo do que o enxofre. Então, todos esses pares eletrônicos vão estar sofrendo maior atração do flúor. E, de novo, nós teremos o cancelamento desses vetores, gerando, então, mais uma vez, uma molécula apolar. Vamos, então, resolver aqui uma questão. São dados os números atômicos do hidrogênio igual a 1, oxigênio igual a 8, carbono igual a 6, cloro igual a 17 e enxofre igual a 16. Indique o par de substâncias polares. Ele quer, então, que nós identifiquemos aqui nas alternativas quais desses pares de substâncias apresenta sempre duas substâncias polares. Vamos ver aqui o primeiro caso. A água nós sabemos que ela é polar, mas o CO2, o dióxido de carbono, é apolar. Vamos montar aqui as moléculas para nós praticarmos? Olha aqui então no caso da água, o H2O.
Para nós montarmos esse composto, nós vamos começar somando os elétrons da última camada. Para quem não souber quantos elétrons nós temos aqui em cada camada, basta fazer a distribuição eletrônica. Mas nós sabemos que o hidrogênio tem apenas um elétron e como ele aparece duas vezes, nós teremos então aqui 2 vezes 1, mas no caso do oxigênio, o oxigênio do grupo 16 apresenta 6 elétrons na última camada. Então nós vamos ter aqui 2 vezes 1, 2, com mais 6, 8 elétrons na última camada dessa molécula. Montando aqui agora o composto, então, nós vamos ter o oxigênio com os 2 hidrogênios e vamos fazer uma ligação simples entre cada ligante e o átomo central. Depois, nós teríamos que completar o octeto dos ligantes, mas o hidrogênio ele se estabiliza com apenas 2 elétrons, então aqui eu já não preciso mais colocar nenhum elétron aqui nos ligantes. Vamos ver se nós já utilizamos os nossos 8 elétrons. Nós utilizamos 2 aqui e mais 2 nesse outro par compartilhado. Então, no total, nós utilizamos apenas 4 elétrons. Faltam 4. Se sobrarem elétrons, nós vamos colocar no átomo central. Então, vamos colocar aqui esses 4 elétrons no oxigênio. Pronto, agora nós temos aqui o nosso composto montado. Nós sabemos, então, que no caso a molécula de água aqui é uma molécula polar, porque nós temos uma diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo e vai atrair, então, esses pares compartilhados. Nós teremos a formação de 2 cargas parciais negativas aqui no lado do oxigênio e de uma carga parcial positiva em cada um dos hidrogênios. Então, no caso da molécula de água, nós temos sim uma molécula polar. E como nós vimos, o dióxido de carbono é uma molécula apolar. Vamos montá-la aqui. O CO2, portanto. Pessoal, o carbono ele apresenta 4 elétrons na sua última camada. E o oxigênio nós sabemos que apresenta 6. Mas como são 2, vamos multiplicar aqui por 2. 2 vezes 6, portanto. 2 vezes 6 é 12. Com mais 4, nós teremos aqui 16 elétrons. Montando então aqui o composto de CO2, nós temos a seguinte configuração. Começamos colocando uma ligação simples e vamos completar o octeto dos ligantes. Como cada oxigênio já tem um par compartilhado, faltam 6 para eles completarem o octeto. Pronto. Agora vamos ver se nós já utilizamos os nossos 16 elétrons. Aqui eu tenho 8 elétrons nesse oxigênio e mais 8 nesse. 8 mais 8, 16. Utilizamos todos os elétrons. Falta nós vermos agora se o átomo central está com o octeto completo. Não, o carbono aqui só está fazendo 2 ligações. Ele está apenas então com 2 mais 2, 4 elétrons. Faltam 4. Vamos então fazer ligações múltiplas no átomo central até ele completar o octeto. Então nós vamos fazer uma ligação múltipla aqui e nesse caso nós teremos que retirar um desses pares eletrônicos aqui do oxigênio e faremos a mesma coisa aqui com esse outro oxigênio, retirando um dos seus pares eletrônicos. Pronto, agora sim nós montamos o composto CO2. E nós sabemos, pelo nosso famoso von-Klebriski pH, que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, cada oxigênio vai atrair com mais força o par compartilhado do que o carbono. Mas como essa geometria é linear e cada átomo de oxigênio então está puxando com a mesma força, esses vetores se cancelam e nós teremos aqui também a formação de uma molécula apolar. Nesse caso, então, a letra A não é o nosso gabarito, já que a molécula do CO2 é apolar. Vamos então ver aqui a letra B, que nos traz aqui o CCl4. Vamos montar essa molécula, começando então pelo nosso primeiro passo, que é contar o número de elétrons na camada de valência. O carbono tem 4 elétrons e cada átomo de cloro apresenta 7 elétrons na última camada. Como nós temos 4 átomos, nós vamos multiplicar, então, 4 vezes 7. Isso vai nos dar, então, 4 mais 7 vezes 4 é 28.
Então aqui nós chegaremos a 32 elétrons no total. Vamos montar então o composto aqui, o CCl4. Nós sabemos que quando nós temos um átomo central e mais 4 ligantes, nós teremos a geometria tetraédrica. Vamos colocar uma ligação simples entre cada ligante e o átomo central e completar agora o octeto dos ligantes. Como cada ligante tem um par compartilhado, faltam 6 para nós completarmos o octeto. Pronto, então nós utilizamos já 8 elétrons, 16, 24, 32. Acabou, já utilizamos todos os elétrons que nós tínhamos, que era justamente 32. Com isso, nós já montamos o nosso composto, olhando para o átomo central e vendo que o carbono também já está com o octeto completo, 2, 4, 6, 8 elétrons no total. Esse composto, então, está pronto e nós sabemos que cada átomo de cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Von Klebrisk pH. Olha só, então cada átomo de cloro aqui está puxando o par eletrônico com mais força do que o carbono. E nós vimos que nesse caso, quando nós temos 4 ligantes iguais, nós teremos o cancelamento desses vetores e a formação também de uma molécula apolar. Então, se o CCl4 é apolar, esse par aqui não é um par de moléculas polares. Vamos então para a letra C, que nos traz o SO2. Então vamos montar aqui, pessoal, o SO2. O enxofre, que é do grupo 16, o mesmo grupo do oxigênio, apresenta 6 elétrons na última camada. Assim como o oxigênio, como nós temos 2 átomos de oxigênio, nós vamos multiplicar 2 átomos vezes 6 elétrons que eles têm na última camada. Então 6 mais 2 vezes 6, que é 12, vai nos dar aqui um total de 18 elétrons. Vamos montar aqui, portanto, o SO2. Colocamos uma ligação simples entre cada ligante e o átomo central, e agora vamos completar o octeto dos ligantes, que como cada um faz uma ligação, já tem 2 elétrons, faltam 6. Pronto, já completamos aqui. Utilizamos aqui, então, 8 elétrons mais 8, 16. Mas nós temos 18. Como sobrou elétrons, nós vamos colocar aqui no átomo central. Pronto, já utilizamos todos os nossos 18 elétrons. Olhando aqui o átomo central, ele está com 2, 4, 6 elétrons apenas, falta 1. Então eu terei que fazer uma ligação múltipla. E aí eu posso escolher qualquer um dos 2 oxigênios, já que aqui nós entramos naquele caso de ressonância. Vamos então, por exemplo, colocar aqui uma ligação dupla aqui com esse oxigênio, e aí é claro que nós teremos que retirar um par eletrônico aqui do oxigênio. E aqui nós montamos então o SO2, que é uma molécula angular, justamente porque o enxofre apresenta elétrons livres na sua última camada. Agora sim, esse enxofre tem 2, 4, 6, 8 elétrons. Pela nossa escala von Klebrisk pH, o oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre, nós teremos aqui cada átomo de oxigênio atraindo os pares compartilhados com mais força do que o enxofre. E agora, pessoal, justamente por conta da geometria dessa molécula, nós teremos aqui uma molécula polar. Mas além do SO2 na letra C, nós temos aqui o CH4. Vamos montar o CH4, eu vou somente apagar aqui a molécula de água para nós ganharmos espaço. Pronto, vamos montar aqui então o gás metano, CH4. O carbono apresenta 4 elétrons na última camada e cada hidrogênio 1 elétron. Vamos então multiplicar 4 vezes 1. No total aqui nós teremos então 4 mais 4, 8 elétrons nessa molécula, na última camada desses ligantes. Montando então a nossa molécula, nós temos o carbono e 4 hidrogênios naquela geometria tetraédrica. Vamos colocar aqui uma ligação para cada ligante com o átomo central. Vamos agora completar o octeto dos ligantes, mas o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, então eles já têm 2 elétrons cada um.
Então aqui, pessoal, nós já utilizamos 2, 4, 6, 8 elétrons, exatamente o total que nós tínhamos. Não precisamos colocar mais elétrons no carbono. Vamos só ver se o carbono também está com o octeto completo. Sim, 2, 4, 6, 8 elétrons também no total. Está montado aqui o CH4. Nós sabemos que o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, von Klebriski pH. Então o carbono vai atrair com mais intensidade cada um desses pares eletrônicos. Mas nós vimos que no caso da geometria tetraédrica, quando nós temos ligantes iguais, nós teremos então o cancelamento desses vetores e a formação também de uma molécula apolar. Então aqui na letra C, nós não temos o nosso gabarito, já que o CH4 é apolar. A letra D começa bem, nos traz a água, nós sabemos que a água é polar. E agora vamos ver aqui o CCl3H? Pessoal, nós já poderíamos saber que essa molécula é polar, lembrando do seguinte: quando nós temos um átomo central com 4 ligantes, que é aquela geometria tetraédrica, como aqui do CH4, se pelo menos um dos ligantes for diferente, nós já teremos uma molécula polar. Mas vamos montar o composto aqui só por desencargo de consciência. Vou apagar aqui o CO2, pessoal, para nós montarmos então a nossa molécula. Vamos montar aqui então o CCl3H. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Vamos somar então com 3 cloros, cada um com 7 elétrons na última camada, mais um elétron do hidrogênio. Isso aqui vai nos trazer então 4 mais 3 vezes 7, que é 21, mais 1. No total aqui nós teremos então 25, 26 elétrons. Montando aqui a nossa molécula, nós vamos ter o carbono no centro, nós vamos ter 3 átomos de cloro e um átomo de hidrogênio. Vamos colocar uma ligação simples entre cada ligante e o átomo central e depois completar o octeto dos ligantes. O hidrogênio com 2 já está estável, o cloro precisa de 8, já tem 2, faltam 6 para cada um, então, desses átomos de cloro. Então aqui nós já utilizamos 8, 16, 24, 25, 26. Pronto, está completa aqui. Nós já utilizamos todos os nossos elétrons. Vamos ver aqui se o átomo central está com o octeto completo. 2, 4, 6, 8 elétrons. Pronto, aqui o carbono também completou o octeto. Essa é a nossa geometria, então, para essa molécula. Agora, pessoal, veja só. Quando nós pensamos lá no von Klebriski pH, nós sabemos que os átomos de cloro são mais eletronegativos do que o carbono. Então, cada átomo de cloro vai atrair aqui as moléculas mais do que o carbono. Mas o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o carbono vai atrair aqui esse par eletrônico. Veja que agora nós não teremos o cancelamento desses vetores e aqui sim nós temos uma molécula polar. Então, pessoal, olhando aqui para a nossa letra D, nós temos a água, que é uma molécula polar, e também o CCl3H, também polar. A letra D, portanto, é o nosso gabarito. Olhando a letra E, nós vemos aqui o CH4, que nós sabemos 4 ligantes iguais é uma molécula apolar. Nós até já montamos aqui a molécula de metano, CH4, e vimos que ela é uma molécula apolar. Então, realmente, ficamos aqui com a letra D, que é o gabarito da nossa questão. Viram que, na verdade, nós não precisaríamos ter montado esses compostos, mas nós fizemos aqui até para praticar os nossos 5 passos. Mas lembre-se, quando nós tivermos a geometria tetraédrica, se nós tivermos pelo menos um dos ligantes diferente, nós teremos, é claro, uma molécula polar. Mas se os 4 ligantes forem iguais, aí a molécula será apolar. Com essa informação, nós já conseguiríamos resolver essa questão e matar aqui sem precisar montar cada um dos compostos. Na próxima aula, nós então começaremos a falar sobre as forças que mantêm as moléculas juntas, as forças intermoleculares. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!